Narcóticos Anônimos. Este vídeo é um material produzido pelo Subcomitê de Informação ao Público, IP, e tem o objetivo de informar o público em geral sobre a existência de Narcóticos Anônimos. A história de Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos, NA, surgiu em 1953 no sul da Califórnia a partir do programa de Alcoólicos Anônimos, AA. Durante os primeiros 20 anos, NA cresceu muito lentamente. Nos anos 70, a sociedade começou a perceber que a adicção havia se tornado um grande problema e passou a procurar respostas. Em 1973, NA demonstrou sua maturidade com a abertura do Escritório Mundial de Serviço em Los Angeles, o que permitiu o surgimento de grupos em grandes cidades dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Em 1983, Narcóticos Anônimos publicou seu próprio livro intitulado Texto Básico, que acarretou um crescimento explosivo da Irmandade, que na época já contava com 3.000 grupos. Passados mais de 20 anos, NA encontra-se presente em 123 países, realizando aproximadamente 33.000 reuniões por semana. No Brasil existem atualmente 800 grupos. Nossos folhetos e livros estão disponíveis em 23 idiomas e o nosso texto básico alcançou a marca de 6 milhões de livros vendidos. O que é Narcóticos Anônimos? NA é uma irmandade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornam um problema maior. Para ser membro de NA, não há qualquer restrição social, religiosa, econômica, racial, étnica, de nacionalidade, de gênero ou classe social, não há qualquer tipo de contribuição, taxa ou mensalidade. Por isto, Narcóticos Anônimos é totalmente gratuito. Narcóticos Anônimos não é afiliada a nenhuma outra organização. Inclusive outros programas de 12 passos, centros de tratamento ou instituições penais. Como organização, NA não emprega conselheiros, profissionais ou terapeutas, nem possui instalações para internações ou clínicas. A Irmandade também não oferece serviço vocacional, jurídico, financeiro, psiquiátrico ou médico. O que NA oferece é um ambiente saudável no qual os adictos possam se ajudar mutuamente a parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Termos utilizados na Irmandade. Reunião aberta. As reuniões abertas servem para que a comunidade em geral, familiares, profissionais e amigos conheçam a Irmandade. Reunião fechada. As reuniões fechadas são somente para as pessoas que têm problemas com drogas ou acham ter um problema. Tempo limpo. É o tempo em que estamos sem o uso de drogas. Drogas. É qualquer substância que altere a mente ou o humor, inclusive maconha e álcool. Lembrando que Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre nicotina, cafeína e açúcar e o uso de medicação psiquiátrica e outras drogas prescrito por um médico e tomada sob sua supervisão. Não é considerado comprometedor para a recuperação em NA. Adicto. É um homem ou mulher cuja vida é controlada pelas drogas. A nossa experiência mostra que os adictos que não encontram o caminho da recuperação terminam sempre em prisões, instituições ou morte. Doença da adicção. A tarefa de definir a adicção tem desafiado médicos, juízes, padres, adictos, suas famílias e pessoas em geral por toda a história. Existem tantas definições potenciais quanto existem grupos com interesses em definir a adicção. Essas definições enfatizam coisas tais como dependência fisiológica, dependência psicológica, dinâmica familiar, problemas comportamentais e moralidade. Esta lista poderia ser bastante incrementada.
e NA poderia chegar com sua própria definição e acrescentá-la à lista. Felizmente, nossas tradições nos afastam de tais discussões públicas. NA acredita que a adicção é uma doença progressiva, incurável e que, se não for tratada, leva à morte. Tratar a adicção como doença é algo eficaz para a recuperação de seus membros. Na área médica e na área terapêutica, o termo doença da adicção não são usados, e o termo adicção é derivado do inglês addiction, que significa uma dedicação total, e do latim addictus, que significa escravo de. Aspectos da doença da adicção. Aspecto mental. É a obsessão ou o desejo incontrolável que nos leva a usar, mesmo destruindo nossas vidas. Aspecto físico. É o uso compulsivo de drogas. Somos incapazes de parar de usar uma vez que tenhamos começado. Aspecto espiritual. É o total egocentrismo. Pensávamos que podíamos parar apesar de todas as evidências em contrário. Resultados da doença da adicção. Vamos citar alguns dos resultados da doença da adicção. Negação. Negamos ter um problema com drogas. Substituição. Substituímos uma droga por outra achando que o problema é com aquela droga específica. Justificação. Justificamos o uso sempre alegando que, se fossem me dado condições, eu cessaria o uso. Isolamento. Nos isolamos de pessoas e lugares com medo que descubram sobre o meu uso, a não ser quando estou procurando maneiras e meios de conseguir mais. Como funciona o programa de recuperação? Narcóticos Anônimos proporciona um processo de recuperação associado a uma rede de apoio. Uma das chaves do sucesso de NA é o valor terapêutico do trabalho de adicto junto a outros adictos. Os membros partilham suas conquistas e desafios para superar a adicção ativa e viver livre das drogas. A recuperação se baseia na prática de princípios espirituais contidos nos 12 passos e 12 tradições de NA. Entre eles estão a admissão que existe um problema, a busca de ajuda, a realização de um profundo autoconhecimento, a admissão de defeitos a outro ser humano, fazer reparações pelos danos causados, ajudar outros adictos a se recuperarem, atração em vez de promoção, ser autossustentados recusando contribuições de pessoas de fora da Irmandade e manter sempre o anonimato de seus membros perante a sociedade. Como nos encontrar? Para saber mais sobre a Irmandade, acesse o site www.na.org.br. Lá você encontra endereço de grupo, horário de reunião, telefones das linhas de ajuda, folhetos da Irmandade e muito mais. Mensagem final. A nossa esperança é que este vídeo ajude o adicto a encontrar uma nova maneira de viver longe das drogas. E vocês têm papel importante sendo multiplicadores da nossa mensagem. Se vocês conhecem alguém que tem problemas com drogas, indique NA, Narcóticos Anônimos. Nossa mensagem, que um adicto, qualquer adicto pode parar de usar drogas, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje. Obrigado.